Meus irmãos amados, bom dia para os que chegaram depois do cumprimento primeiro. E que Deus os abençoe nesses momentos em que estaremos aqui, meditando sobre a sua palavra. O texto nós já o lemos aqui na nossa liturgia, que é o Salmo 23. Nesta semana nós estamos lendo alguns salmos muito preciosos para o crescimento da nossa vida cristã. E eu dou graças a Deus por esta palavra do Senhor que nos tem acompanhado ao longo do tempo e que é alimento, edificação e refrigério para as nossas vidas. Eu estava pensando, enquanto preparava essa mensagem, o que seria do mundo sem a poesia? O mundo já é tão escuro, já é tão difícil. Estamos passando, no nosso país, por momentos gravíssimos e que trazem grande tristeza ao nosso coração. E eu fiquei pensando, se não fosse a palavra de Deus e os poemas da palavra de Deus. Nós temos que ler os salmos nesses momentos de angústia, de provação, de dificuldade, de incertezas, para que o nosso coração receba o refrigério do Senhor, sejamos alimentados por esta palavra viva e possamos superar os obstáculos da caminhada, tanto individualmente como na família, e nós temos problemas nas famílias cristãs, assim como na sociedade e em nossa nação, que está precisando dos joelhos dobrados da igreja cristã no Brasil, a Igreja do Senhor Jesus. Falando sobre poesia, estava me lembrando dos poetas gregos, que deram uma contribuição maravilhosa para a literatura universal, mas eles não eram afinados com a palavra de Deus. Eles não tinham mensagem espiritual para o povo encontrar o caminho do Senhor. Eram poemas com rimas, métricas, tudo muito bonito, mas não tinha alma. Mas além desses poetas gregos que deram a sua contribuição, nós precisamos nos lembrar de outros poetas que, bafejados pela graça de Deus, e firmados neste livro santo, nos deram poemas que se tornaram inesquecíveis. Lembrem-se de John Milton, poeta inglês, que nos deixou O Paraíso Perdido, poema que o imortalizou. Destacamos também Henry Wadsworth, ou Longfellow, da América do Norte, que escreveu aquele poema lindo, Eu ouço os sinos. Por que esse poema foi importante? Porque este homem cristão escreveu esta poesia em meio àquela guerra tremenda dos americanos, a guerra civil. E a guerra estava em seu clímax, 1863. E o interessante, queridos, é que em cada estrofe daquele poema, ele repetia: paz na terra e boa vontade para com os homens. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, que sai do coração e da inspiração de um poeta que fala ao mundo, interpretando aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Mas podemos nos lembrar de Victor Hugo, na França, o famoso condoreiro, pela beleza das imagens e a riqueza da rima, além de Racine, considerado poeta bíblico. Na Alemanha, Johann Goethe, um dos maiores gênios da humanidade, que, entre outros poemas, nos deixou Fausto. Fausto, sua obra-prima. Mas nos deixou também uma belíssima poesia evangélica, intitulada Cristo Ressuscitou. Só escreve um poema desse quem tem Jesus no coração.
só escreve um poema sobre a ressurreição de Cristo quem teve e tem uma experiência pessoal com Ele, o nosso Salvador. Mas também não podemos deixar de citar Castro Alves, a despeito da vida que teve. Queridos, ele nos deixou poemas extraordinários. Entre tantos, vale destacar o livro e a América, onde ele nos deixa essa bela oração: ó bendito que semeias livros, livros a mão cheias, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. E eu ousei um dia fazer uma paráfrase dessa estrofe do poema de Castro Alves, Quem sou eu? Mas eu desejei fazer essa paráfrase falando da Bíblia, da Palavra de Deus. E orei assim: ó bendito que semeias Bíblias a mão cheias, e manda o povo meditar. A Bíblia caindo na alma é poder de Deus que acalma. É Cristo que te quer salvar. Castro Alves também se baseou na Bíblia para nos deixar poemas lindíssimos. Há um em que ele usa aquela passagem de Moisés e do povo de Deus pelo Mar Vermelho. Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, Castro Alves, no final, ele diz assim: e Deus responde marchar. Porque ele estava querendo saber para onde marchar. Ele era o poeta dos escravos. Ele chorou por causa da escravidão aqui no Brasil. E foi um dos maiores defensores da libertação dos escravos. Deu uma contribuição de valor inestimável. Mas, ó queridos, por mais belos que sejam todos esses poemas, e mais importantes que sejam todos esses poetas, nenhum deles se compara a Davi. E nenhum poema se compara ao Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma história que eu ouvia sempre do reverendo Eudaldo Silva Lima, e muitos aqui, do seu tempo, naturalmente, se lembram. Ele contava a história de um grande declamador. Lá no passado era comum grandes declamadores apresentarem recital de poemas. Isso era aplaudido, assim, com muito entusiasmo. E aquele declamador, com um auditório superlotado, declamou várias poesias e foi sempre ovacionado. No final, ele disse: eu quero recitar também um poema da Bíblia. E ele declamou o Salmo 23, com tanta arte, que, ao final, o povo todo se pôs de pé e aplaudiu longamente. Lá estava um idoso no auditório, um velhinho, crente. Se levantou devagar, subiu aqueles degraus, enquanto aquele povo estava aplaudindo, chegou perto do declamador e pediu para ele permissão para também recitar o Salmo 23. Que ousadia, não é, queridos? E o poeta declamador, entre constrangido e meio desafiado, preferiu ser humilde, disse: pode recitar. E o velhinho começou a recitar o Salmo 23 com a alma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E por aí ele foi. E quando ele estava chegando ao final do Salmo 23, e dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por
toda a eternidade. Havia lágrimas no auditório e soluços. E o declamador, poeta, aproveitou o momento para dizer uma coisa que ficou no coração daquela gente. A grande diferença, senhores, é que eu conheço muito bem o salmo do pastor. Mas este homem conhece bem de perto o pastor do salmo. Queridos, é preciso conhecer o pastor do salmo. É preciso conhecer o autor dos poemas que estão na Bíblia. Não basta saber de cor alguns textos bíblicos. O que nós precisamos é de conhecer bem de perto o autor de todos esses poemas encontrados na palavra de Deus. Queridos, eu quero destacar que os Salmos 22, 23 e 24 estão interligados. Não somente por causa do mesmo autor, que é Davi, mas também porque há neles um tema comum. Os três são considerados os salmos da cruz, do cajado e da coroa. O Salmo 22, descreve o Salvador crucificado. E vocês vão ver lá o início do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? É uma profecia com respeito à morte de Jesus Cristo na cruz do madeiro. O Salmo 23 é o pastor das ovelhas, já ressuscitado. Mateus 26, 31 e 32 nos informa. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. O Salmo 24 descreve o Senhor ressuscitado ao entrar gloriosamente no céu, entre as aclamações das hostes celestes. E há uma declaração no Salmo 24 repetida: Ele é o Rei da Glória. Vamos repetir, queridos? Ele é o Rei da Glória. O Salmo 23 fala naturalmente do pastor e das ovelhas. Qual é a função do pastor? O pastor governa, guia, alimenta e protege as ovelhas. E as ovelhas? As ovelhas seguem, obedecem, amam e confiam no pastor. O que nós recebemos, queridos, do bom pastor? Nós recebemos suprimento completo. O texto diz: nada me faltará. Por que o verbo no futuro? O verbo no futuro é para indicar que tanto no presente, hoje, agora, como no amanhã, no futuro, Ele é o mesmo Deus, é o mesmo pastor que vai cuidar de nós e de todas as nossas necessidades. É uma questão de fé, de confiança depositada nele, para andar com Ele durante todos os dias da nossa vida. Davi, se recordando da sua experiência como pastor, cuidando de suas ovelhas lá no passado, ele sente agora que ele é a ovelha e o Senhor é o seu pastor. Por isso, ele é o homem que confia nos cuidados do Senhor. Ele sabia o que isso significava para a sua vida, em
todos os momentos atravessados por ele. Tinha repouso e refrigério. Ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Os estudiosos de ovelhas dizem que ovelhas se recusam a deitar-se quando estão com fome. Não é só ovelha, não. Quem é que aguenta dormir com fome? Eu chamo logo a Clara para preparar um caldo para mim, para eu poder dormir. Dormir com fome? Quando não tem nada, não tinha nada, eu bebia água e aquilo dava uma sensação de satisfação, mas passava tão rápido. Eu me lembro quando eu era estudante no seminário, ia visitar minha família lá em São Paulo, meus 2 irmãos que já estão na glória. Eu ficava hospedado algumas vezes na igreja do Jardim das Oliveiras, que era uma filha da Igreja Unida, Presbiteriana Unida de São Paulo. Irmãos, se eu pagava o ônibus, eu não tinha o dinheiro para o lanche. Então, como eu tinha que chegar, eu gastava o que tinha e só comia uma vez, meio-dia, e de noite era pela graça de Deus. Eu cheguei, tinha um casal de velhinhos que eram os zeladores lá da igreja do Jardim das Oliveiras. E eu me despedia deles, ia deitar e pedia uma jarra de água e começava a tomar água para ver se conciliava o sono. De repente, queridos, aquela senhora tão idosa, com o rosto tão maravilhosamente belo, com aqueles olhos tão cândidos, vinha, me levantava, batia na porta, eu me levantava e dizia, o senhor quer tomar um lanchinho? Ai, meu Pai do céu, se eu quero. Ela trazia uma bandeja com um bule de chá e umas fatias de pão, daquele pão bem gostoso, untadas de manteiga, umas 3 assim bem grandes. Irmãos, eu comia aquilo com uma voracidade incrível, era até pecado, viu? Mas depois eu recitava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu ia dormir com fome e essa velhinha não me deixou dormir com fome. O Senhor cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Essa era a experiência de Davi. Ovelha não dorme com fome, não se deita. Esse é um alerta para nós, os pastores e professores de escola dominical, que precisamos de alimentar o nosso rebanho com a palavra de Deus, para não ficarem irrequietas, para não ficarem intranquilas, para não sofrerem. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Precisamos distribuir os pastos verdejantes para as ovelhas que vêm à casa do Senhor se alimentar da palavra de Deus. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Somos peregrinos neste mundo, queridos, e nós carecemos da direção divina. Guia-me pelas veredas da justiça e por amor do seu nome. As veredas da justiça são os caminhos da santidade, da retidão, da integridade, e não os caminhos tortuosos e perversos. E Davi acrescenta, por amor do teu nome, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, e não por méritos humanos que nós temos. Quem somos nós, queridos? Fomos criados para a glória de Deus e para o progresso de seu reino aqui na terra. E o descanso, o refrigério, não era para ficarmos preguiçosamente deitados a vida inteira. É para revigorar as nossas forças, a nossa confiança no Senhor, para continuarmos realizando a sua obra. Queridos, nossa confiança não está nos homens. Nossa
segurança não se firma nos governantes, por melhores que eles sejam. E não é o nosso caso. Nós confiamos no Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. As terras montanhosas de Judá eram cheias de vales escuros, onde animais ferozes, selvagens, traiçoeiros ficavam à espreita de quem por ali passava. O mundo em que vivemos é assim. Os inimigos vivem à espreita daqueles que pertencem ao Senhor, para derrubá-los da sua dignidade de filhos de Deus. Como lobos vorazes, eles ficam desejando a nossa queda, a nossa derrocada. Por isso, queridos, temos que estar firmados no Senhor e passar por este vale escuro, sabendo que o Senhor é quem o ilumina. Nós somos ameaçados o tempo todo, mas os nossos olhos estão no Senhor, que nos protege, que nos abençoa e que nos dá segurança, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Me consolam. Para que serve o bordão? Era para proteger a ovelha dos perigos, das feras. Para que serve o cajado? O cajado é para consolar. Teu bordão, cajado, me consolam. O cajado guiava a ovelha no meio das dificuldades, dos obstáculos. E quando, porventura, era necessário, porque alguma caía num buraco, num despenhadeiro, o cajado servia aquela parte curvada para retirar a ovelha lá de onde ela caiu. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus cuida de nós, de cada um de nós. A terceira figura, queridos, e eu concluo aqui, é a figura do hospedeiro e do hóspede. Como é bom ser hospedado por alguém que deseja oferecer o melhor. E o nosso Deus nos hospeda não apenas como hospedeiro comum, mas como um rei que recebe seus hóspedes como filhos, para abençoá-los e para honrá-los. Em primeiro lugar, ele nos oferece sustento em sua casa. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus, além de pastor, como eu disse, é o grande rei, que providencia um banquete para seus hóspedes, mesmo que os inimigos e perseguidores dos filhos de Deus nos olhem com fúria para nos destruir. Nós podemos desfrutar da bondade do pastor. Ainda assim, porque nele nós estamos seguros. O hospedeiro divino quer honrar os seus hóspedes, seus filhos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Isso, queridos, é um gozo incomparável, uma alegria indizível, preparando-nos para habitar na casa do Senhor por longos dias, por toda a eternidade, pelos tempos eternos. Nós somos hóspedes do Senhor aqui na terra, e muito mais o seremos lá no céu, vivendo eternamente com Ele. Eu estava em casa e um dia fui chamado para ir ao hospital, lá na Asa Norte, para visitar uma irmã
que estava nos seus últimos momentos de vida. E eu fui orando para ver o que é que eu podia dizer para aquela senhora de uma família tão crente e que estava nos seus últimos momentos. E ao chegar lá não me ocorreu outra coisa senão o Salmo 23. Como é apropriado para esses momentos. E eu comecei a dizer para ela do amor de Jesus por ela, da certeza da salvação. E ela balançava a cabeça, dizendo que sim. E eu comecei a recitar o Salmo 23. Meus irmãos, antes de eu chegar ao final, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E quando eu cheguei ao final, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ela me interrompeu antes que eu terminasse. E com um sorriso tranquilo, sereno, ela me disse: pastor, não precisa dizer mais nada. Ele já está me levando para a sua glória. Com um sorriso no rosto. E eu pensei com os meus botões, esta realmente conheceu não apenas o salmo do pastor, mas ela conheceu o pastor do salmo. Conheçamos esse pastor bendito e glorioso, e nós seremos as criaturas mais seguras neste mundo e por toda a eternidade. Amém. Ó Deus, nosso Deus amoroso, põe esta mensagem do Salmo 23 no nosso coração, não apenas na nossa mente, para que nós vivamos de acordo com a Tua vontade, serenamente confiantes no Teu poder, na Tua graça e na provisão material e espiritual que Tu tens para nós em todos os dias da nossa caminhada terrena. Abençoa o Teu povo aqui reunido, Pai, que daqui saiamos cheios do Teu Santo Espírito, cheios da Tua graça, alimentados pelo Teu poder e pelo Teu amor, para enfrentarmos e superarmos os reveses desta jornada terrena, que por tantas vezes é tão desafiadora. Mas Tu estás conosco e nós confiamos no Senhor. No nome de Jesus. Amém.